parágrafos 1º e 2º do Código Tributário Nacional, perceberemos algo importantíssimo. Ali se menciona que determinada alteração na base de cálculo do tributo poderá ser feita por ato infralegal, desde que esta alteração corresponda à atualização monetária. O que isto quer dizer? Que se houver a utilização de índices oficiais de correção monetária do período para atualizar uma base de cálculo do IPTU, por exemplo, isto poderá ser feito por meio de um ato infralegal, um decreto municipal, por exemplo, não havendo a necessidade de lei. Todavia, se houver uma falsa atualização, ou seja, a utilização de índices acima da correção monetária do período, não estaremos diante de uma ressalva à legalidade, mas de uma situação que avoca necessariamente a lei, porque isto representará um aumento do tributo. E eu falo para você que está assistindo a aula, é bastante comum se mexer na base de cálculo de um IPTU. E nós, munícipes, devemos ficar atentos. Por quê? Se esta alteração representar atualização, fique atento. Atualização, índices oficiais de correção monetária, um decreto do prefeito poderá fazê-lo. Um ato infralegal, decreto. Entretanto, se houver uma falsa atualização, mas sim um verdadeiro aumento, só a lei poderá fazê-lo. Uma lei que seja confeccionada na Casa Legislativa Municipal. Portanto, será vedada esta atividade ao âmbito do Poder Executivo. Estamos nos aproximando da parte final deste primeiro bloco e eu posso ainda lhes dizer que o concursando deve prestar atenção ao artigo 97 e aos 6 incisos ali previstos. Você notará aqui o 97 do CTN, agora sim complementando, do CTN, faz menção à reserva legal, ou seja, quais são os itens que devem compor a lei tributária, como itens números clausos, itens inafastáveis. Toda vida que você observar uma lei tributária, saiba que ela deve conter necessariamente o que os incisos do 97 impõem: alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa e fato gerador. Eu disse alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa, fato gerador. Toda lei tributária deve ter sujeito passivo ali determinado, não pode um ato infralegal prever o destinatário do tributo sob pena de vício de legalidade. Toda lei tributária deve tratar de alíquota de base de cálculo, bem como do fato gerador. E quando há vício nessa direção, nós afirmamos que, uma vez violado o artigo 97 do CTN, houve desobediência ao princípio da reserva legal, também conhecido como tipicidade fechada, regrada ou mesmo cerrada. Estas são as ideias teóricas sobre o princípio da legalidade tributária. E agora, no bloco seguinte, nós vamos ouvir as perguntas feitas pelos estudantes do Brasil. O bloco seguinte é Pergunte ao Professor. Vamos a ele. Vamos agora ao próximo bloco, chamado Pergunte ao Professor. São perguntas feitas pelos estudantes do Brasil e eu responderei a elas. Se você quiser mandar a sua dúvida, envie um e-mail para o seguinte endereço: provafinal@lfg.com.br. Provafinal@lfg.com.br.
lfg.com.br. Vamos então agora às indagações. Vamos ouvir a primeira pergunta sobre o tema da legalidade tributária. Professor, como se define o princípio da legalidade tributária a partir do texto constitucional, artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal? No texto constitucional, o princípio da legalidade tributária aparece no artigo 150, inciso 1º. Como você observa, este princípio inaugura os postulados tributários que percorrem os demais incisos do artigo 150. Isto não ocorre à toa. O princípio da legalidade tributária tem, sim, uma primazia sobre os demais, em razão da sua importância não só na matéria direito tributário, como em todo o texto constitucional. Quando nós abrimos o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, lá nós percebemos o primado da lei. Estudamos em direito constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo se não for em virtude de lei. Veja que bastaria este comando para que nós tivéssemos a necessidade da mesma lei na seara tributária. Mas o legislador tributário, tão preocupado que é com o eventual desrespeito a este postulado, resolveu disciplinar, literalmente, no artigo 150, inciso 1º, que é vedado aos entes tributantes, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, instituir ou majorar o tributo por ato diverso da lei, ou seja, só a lei deverá servir para veicular o aumento de tributo e, por que não dizer, a sua instituição. É importante frisar que a lei está aqui sendo colocada como algo inafastável, exatamente pela segurança jurídica que ela própria, lei, traz a reboque para as situações às quais se refere. A segurança jurídica será evidente, será estampada, certificada, quando a lei cria e aumenta o tributo. Isto não acontece sem razão. A lei é um produto da vontade popular, elaborada, confeccionada pelos nossos representantes que ocupam as casas legislativas. Se nós associamos o tributo à lei, estamos garantindo que nós seremos tributados por nós mesmos, uma vez que a lei será um instrumento hábil a veicular o tributo. Diferentemente, se nós permitíssemos que o Poder Executivo versasse sobre tributo sem qualquer limitação, nós ficaríamos à mercê de determinações que poderiam não corresponder aos anseios coletivos dos cidadãos destinatários do tributo. Também não perca de vista que o fenômeno tributário é um fenômeno compulsório. Você sabia? Nós não pagamos tributo porque voluntariamente desejamos. Pagamos o tributo porque se trata de prestação pecuniária compulsória. Somos obrigados a pagar o tributo. E esta obrigatoriedade também decorre exatamente do fato de que o tributo nasce por meio de lei. Se a lei é um produto da vontade popular, há uma total identidade, harmonia entre a sua compulsoriedade e a aceitação, o consentimento do destinatário da exação, que é o próprio cidadão pagador de tributos. Portanto, no texto constitucional, o princípio da legalidade se mostra no artigo 150, inciso 1º da Constituição, bem como nas atenuações a este princípio, que poderão
também ser verificadas no plano da extrafiscalidade, quando